Sejam bem-vindos a mais um episódio do PBcast Saber Investir. Hoje eu, Augusto Camargo e Leandro Rocha vamos receber um grande convidado, Pedro Oliveira, um tesoureiro do nosso querido banco, Paraná Banco. E o nosso assunto do dia é renda fixa. Vamos entender tudo sobre renda fixa, quais são os riscos, como que ela funciona e por que é tão importante o investidor conhecer toda essa gama de produtos da renda fixa. Então, Pedro, seja bem-vindo. Também falar um pouco sobre você, né? Quem que é você no mercado, Pedro? Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui participando, né, dessa iniciativa do Paraná Banco Investimentos, né, PBcast. Eu acho que o grande objetivo aqui é levar informação de qualidade para o investidor, né, trazendo bastante convidados que agreguem valor, né, para o investidor conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro no geral. Então, me apresentando, meu nome é Pedro Oliveira, sou tesoureiro aqui no Paraná Banco. A minha vida inteira eu fui tesoureiro, sempre, né? Então, desde estagiário eu fui tesoureiro. Passei em algumas empresas, sempre, todas, coincidentemente, do Paraná, né? Então, comecei minha carreira lá na RPC, depois fui para Positivo Informática, que hoje é Positivo Tecnologia. Passei pela Rumo, antiga LL, que também nasceu aqui no Paraná, e agora no Paraná Banco. Então, acho que tem uma carreira bem paranaense aqui, curitibana. E o legal é que eu sempre trabalhei em tesouraria de diferentes setores, né? Então, diferentes indústrias, né? E agora trabalho numa tesouraria de uma instituição financeira, né? Então, eu sempre tive do outro lado da mesa, né? Hoje, eu estou aqui dentro de um banco, né? Tocando aí a tesouraria de um banco, mas trazendo toda a bagagem de quem está lá do outro lado, né, na indústria, né, e nas empresas que precisam de acessar os bancos, né, para conseguir capital, né, para investimentos, para tocar os seus negócios. Então, saber como funciona uma tesouraria nesses dois lados é muito interessante, né. Então, acho que eu pude trazer um pouquinho de conhecimento aqui pro banco de como é lá fora, né? E para minha carreira está sendo muito, muito bacana essa experiência. Legal. Pedro, então já vamos pegar o gancho da tua própria fala. Então, você falou, acessar por meio dos bancos um capital. Vamos falar sobre renda fixa, então acho que é legal que a gente já começar batendo nesse ponto. Pedro, explica pra gente o que é renda fixa, até para o nosso ouvinte possa entender e compreender perfeitamente. Legal. Então a gente pode começar assim, falando de renda fixa, né? É onde o investidor, né, ou a empresa, né, vai acessar um capital ou vai investir o seu capital, né, conhecendo já quanto ele vai pagar no futuro, né? Essa é a ideia de renda fixa. Você ter uma taxa fixa para você ter previsibilidade do teu investimento, ou no caso de um credor, né, ter previsibilidade de quanto ele vai receber ou quanto ele vai pagar, né? Então essa é a ideia geral do renda fixa. E dentro desse universo de renda fixa existem vários produtos, né? Então, como um investidor, né, ele pode aplicar o seu recurso num banco, pode aplicar o seu recurso numa empresa, né? Então ele tem diferentes formas de investir o seu dinheiro, conhecendo a sua rentabilidade, né, e tendo previsibilidade de quanto que ele vai receber ao final dessa operação. Para uma empresa, é o mesmo racional. Então, uma empresa pode investir seu recurso também em renda fixa, normalmente, né? Mas uma empresa, um banco, quando ele vai captar dinheiro, captar recurso, ele também pode captar em renda fixa, né? Que isso, para uma empresa, é muito importante ter previsibilidade do seu fluxo de caixa futuro. Então, no renda fixa, você realmente consegue projetar e saber quanto que aquela dívida, né, por exemplo, uma empresa vai custar ao longo do tempo, né, e isso entra dentro do planejamento financeiro dela, né. Então, praticamente esse é o universo de renda fixa aqui. Legal. Acho que no primeiro episódio a gente trouxe o Ricardo Pen quando a gente falou sobre carteira de investimento, Pedro. E a gente compreende como parar na banco mesmo, quando a gente faz alguma indicação de alocação, a importância da renda fixa numa certa gama especificamente, pensando num cenário mais conservador e num cenário mais otimista. Independente do que aconteça,
economicamente falando, a gente sempre olha para a renda fixa com bons olhos porque ela tem, como você mencionou, uma previsibilidade maior em termos de carteira, diminui até a duration e assim por diante. Mas agora, Pedro, explica pra gente por que renda fixa especificamente não é tão fixa assim. Exato. Antes de falar por que renda fixa não é tão fixa, eu acho que vamos dar um passo para trás aqui só para explicar quais tipos de rentabilidade estão no renda fixa, que vai ser legal quando a gente entrar nesse tema. Então, no renda fixa, praticamente, a gente vai ter a taxa pré-fixada, que essa aí não tem segredo, né? Você vai receber 10% ao ano, você já pode calcular todo o teu fluxo de caixa futuro que você vai receber sendo investidor ou você vai pagar sendo o devedor. E você também tem o renda fixa que acompanha a taxa básica de juros, né? Que esse é bacana. Ele não é tão fixo assim, porque se a taxa de juros subir, você vai receber ou pagar mais, dependendo de que lado você está. Se a taxa de juros cair, você é o inverso. Mas o ideal aqui é que, poxa, por que está dentro de renda fixa isso? Porque você acompanha a taxa básica de juros do mercado, né? Então, para onde o Banco Central levar a taxa de juros, você está acompanhando. Você está sempre seguindo a taxa justa de mercado, que seria a Selic, né? E por último, a gente tem a taxa indexada à inflação, né? Por que isso é importante? Porque muitos investidores ou muitos devedores querem ter a previsibilidade de ganho ou a sua dívida real, né, descontada da inflação. Então, os títulos de renda fixa atrelados à inflação, eles vão pagar sempre a variação da inflação, no caso o IPCA, que é o índice oficial, mais um prêmiozinho fixo, né? Ou seja, inflação mais 6, né? Então, eu vou ter 6% real de retorno, né? Ou se eu sou um devedor aqui, eu vou pagar 6% real, né? Então, isso também é interessante. E daí, cada um desses tipos de produto vai se adequar a uma estratégia do investidor ou da empresa que está captando uma dívida, né? E legal, então acho que entendido isso, a gente pode entrar no tema polêmico, sim, né? Que é por que renda fixa não é fixa, tá? Então vamos lá. A gente tem que pensar em renda fixa. Quando a gente fala renda fixa, a gente sempre olha a taxa, né? Então, poxa, a minha taxa ela é 10% ao ano. Mas o renda fixa não é isso, né? Não é a taxa o principal item a ser observado. É o valor futuro, tá? Então, se hoje eu aplico R$1.000 a 12% por um ano, o meu valor futuro vai ser 1.120. É o 1.120 que você tem que se concentrar. Não é no 12% que é a taxa, tá? O 1.120. Por quê? Tirando alguns produtos, vamos colocar aqui CDB, LCI e LCA, que esses caras, eles não têm oscilação de preço, eu já vou explicar, né, o que é a oscilação de preço, mas vamos colocar aqui uma letra financeira de um banco ou uma debênture de empresa, né? A gente pode usar esses dois exemplos, né? A debênture é uma emissão de dívida de uma empresa com uma taxa fixa, entre aspas, né? E a letra financeira é uma emissão de dívida de um banco, né? Onde o investidor vai comprar esse papel e vai receber uma remuneração fixa. Mas, voltando no meu exemplo, tem que se concentrar no valor futuro que esse papel vai dar. Então, a gente está falando aqui de um aporte aí, de um investidor que vai aplicar R$1.000 numa debênture, por exemplo, que ela rende 12% ao ano, e em um ano ele vai ter 1.120 no final do período. Ponto. Ele tem que se concentrar no 1.120. Por quê? Porque esse papel, essa empresa vendeu um pedaço para mim, e daí vendeu um pedaço para outro, todo mundo tem um pedacinho desse papel. E daí, amanhã ou depois, esse cara quer negociar esse papel, né? Então ele vai negociar, vender, ele pode fazer essa negociação, né? Compra e venda. Isso a gente chama de mercado secundário. Então, no dia que a empresa emitiu, todo mundo que comprou, né? Aquele primeiro momento, aquelas primeiras vendas foram o mercado primário, né? Foram os primeiros que compraram. Depois, isso pode ser negociado no mercado secundário, que a gente chama. Mas vamos se concentrar aqui na explicação. Hoje eu comprei esse papel 12%, ele vai render 1.120 amanhã. Amanhã esse papel, vamos supor que a percepção de risco dessa empresa, né, subiu, e daí o investidor, para quem for vender esse papel amanhã, ele vai falar assim, não, eu não quero
receber 12 desse papel, é muito pouco, né? O cenário mudou, as coisas mudaram, essa empresa divulgou aqui alguma informação, ou esse banco, e eu acho que o risco é maior, então eu quero 14 agora, tá? Eu não quero 12. Daí o que vai acontecer? Você vê, a taxa ela mudou, né? A taxa desse Como papel... que aquele título que era de 12% vai passar a ter... Ela 14, era né? 12, 14. O que tem que acontecer para acontecer isso? Né? O valor futuro, né, ele vai ser o mesmo. Porque continua o que acontece? 1120. Vai ser 1.120. Então, antes eu aplicava R$1.000 a 12 para dar 1.120. Agora, quanto que vale R$1.000? Quanto que eu tenho que aplicar para ter os mesmos 1.120 a 14? Tá? Tem que aplicar R$993. Tá? Se passar um mês. Então eu comprei hoje, passou um mês, tá? Agora tá negociando a 14 esse título. Pô, para daqui 11 meses eu ter os mesmos 1.120, eu não preciso mais pôr R$1.000. Eu posso pôr R$993. E daí eu vou ter os mesmos 1.120 lá na frente, tá? Então, pessoal, é o valor futuro que importa. Só que o que acontece? A pessoa que comprou esse por R$1.000, ela não vendeu o título dela, mas esse título está sendo negociado lá e hoje, né, o R$1.000 que ela comprou vale 993. Mas veja bem, se essa pessoa não vendeu o papel dela, ela vai ter 1.120 lá na frente. Não vai mudar a vida dela. Agora, se essa pessoa quiser sair desse título e vender esse papel, aí ela vai ter que vender a quanto? A 993. Se passou um mês de investimento, né, o valor de face ali, né, o valor justo daquele papel é 993, então se ela quiser vender esse papel, o investidor vai pagar 993. E daí ela vai perder aí um pouco, né? Nesse exemplo, ela perderia 1,62% em um mês, se ela sair do papel, tá? Mas se ela não sair, se ela não vender esse papel, ela vai continuar recebendo, né? Em cima dos 1.000 que ela aplicou. Independente de quanto aumentar ou subir o risco da... O papel dela que valia 1.000, né? Ele estava rendendo a 12. Agora ele vale 993, rendendo a 14. Ou seja, o preço do papel aqui, ele está oscilando. Mas o valor futuro sempre vai estar fixado. Sempre vai ser o mesmo, tá? Então é por isso que a gente fala que o renda fixa não é fixa, entendeu? Ele só vai ser fixa, só vai ser fixo se a pessoa não vender o papel. Levar o papel até o vencimento, tá? Se ela quiser negociar esse papel antes do vencimento, aí ela vai ter que acompanhar quanto que está valendo o papel dela, né? Para ter um ganho em relação a isso ou uma perda em relação a isso? Pode ser que tenha um ganho. Se amanhã esse papel que era 12, ele virou 10, ele está negociando a 10%, quer dizer que eu não preciso pôr R$1.000, eu tenho que pôr um pouco mais, porque vai negociar a 10, né? Então, o valor aumentou. E se ela quiser vender, ela vai ter um ganho, né? Então, tem oportunidade para ganhar ou para perder. Mas o importante o valor futuro nunca muda. Entendido. Tá? Essa é a teoria. Eu acho que é importante ficar bem claro é que o que muda é o risco relacionado àquele crédito. Então, o que vai influenciar é o risco de honrar ou não honrar com aquela dívida. Exatamente. A gente pode dar um exemplo aqui de título público, né? Então, se o governo emite hoje um tesouro pré-fixado, né? A 14, né? Pensa assim, um tesouro pré-fixado que vai vencer em 2025, por exemplo, né? Hoje ele emite a 14. Daí, daqui um mês, as coisas pioraram, né? As coisas pioraram, poxa, o governo ali, né? A economia não está indo para um lado bacana, que a gente pode entrar no mérito daqui a pouco. Mas esse título A14, a percepção, quem está aportando agora no governo, investindo, comprando título público do governo, agora não vai pagar 14, ele quer pagar 15, porque o risco aumentou. Então, aquele papel que era 14, ele vai, a taxa vai ficar correlacionada ao que está sendo negociado. Então, ele não vai ser mais negociado a 14, aquele papel vai ser negociado a 15. Mas aquele papel que vence em 2025, o valor futuro vai ser o mesmo.
Só que daí o PU, que a gente chama, um termo técnico, né? Mas é o preço daquele papel, que vamos supor que era quase um valor presente. É um valor presente. O PU daquele papel, ele saiu de 1.000, né? O valor ele caiu, né? Ele vai ser menos, porque agora ele está sendo corrigido a 15, não a 14, né? Então, mas quem levar até o final, esse título não vai ter problema. Porque a gente acaba vendo muitas pessoas que acabam comprando sem conhecer, né, esses produtos, assim, tanto os tesouros que tem essa marcação a mercado, assim, sofrem quando vão ver lá o seu título para resgatar ou para vender no mercado secundário e tá um valor menor do que ela fala, mas como assim, né? Eu tava na renda fixa aqui. Ela fica só dando positivo, né? No Tesouro Selic isso acontece bastante. Por quê? O Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, né? Mas o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, normalmente, os prazos são mais longos, né? Então, você tem prazo de papel que vence a 2055, né? 30 anos, 20 anos, 15 anos. E daí vamos partir daquela lógica, né? Se eu quero ter um valor futuro lá, eu quero ter R$1.000 lá na frente, quanto que eu tenho que aplicar hoje com uma taxa de 12, né? Daí vai ser menos que 1.000, né? Mais 12 vai dar os 1.000. Pensa isso em 30 anos, né? Vai ser muito menor que 1.000, né? O valor presente aqui para ser corrigido 10% ao ano por 30 anos, né? Vai ser lá, não sei, R$600 mais ou menos, 600 o valor do papel. Daí vamos pensar assim, se tiver alteração de preço, quanto maior o prazo do papel, né? É mais tempo embutido nessa conta de quanto que vale esse preço justo, né? Então, assim, eu tô falando o seguinte, que quanto maior o vencimento desse papel, se ele for 30 anos, qualquer oscilação pequena na taxa vai dar um efeito grande no preço, né? E por isso que quando você vai olhar o teu rendimento, você comprou um papel para 2055, às vezes pode estar caiu, né? Mas não é que caiu, é que a taxa dele subiu, então o valor presente dele diminui, né? Para ele chegar nos mesmos 1.000 lá na frente, entendeu? Isso é importante até. Eu sei que a gente vai falar sobre marcação ao mercado nos títulos de renda fixa pra frente, né? Mas é importante saber o que acontece na cota de um fundo de investimento que já tem essa marcação ao mercado há muito tempo, desde 2000, 2002. Sim. Então, toda vez que acontece essa mudança de cenário, na cota o cotista ele acaba observando que o produto IMAB dele lá atrelado à inflação, ele já vive isso constantemente, todos os dias, né? Então é legal também fazer esse disclaimer, porque o cotista ele vê no radar ali, ou na frente dele exatamente o quanto aquele patrimônio do fundo ele vale naquele dia, né? Exatamente, e isso é chamada marcação a mercado, né? A marcação a mercado, o que significa efetivamente, né? É quanto o preço do papel que você comprou vale hoje, né? É o preço justo, o valor justo. A gente, no mercado, se escuta vários termos, né? Marcação a mercado, MTM, valor justo, preço justo. Tudo isso quer dizer o quê? É exatamente o que a gente explicou aqui, né? Quanto que vale o teu papel se você for vender ele hoje, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, a marcação a mercado que a gente fala é que se você for vender o papel hoje, se você não for vender, é só um valor que está ali. Você não tem que se basear naquilo. Se a tua ideia é não vender o título, você não tem que olhar para aquilo. Você tem que olhar o valor futuro que você já sabe quanto é, né? Se está atrelado à taxa básica de juros, é claro, você não sabe quanto vai ser a básica de juros. Mas você sabe que você vai acompanhar aquilo e vai chegar num valor futuro, né? E assim com inflação mais, né? IPCA mais, você vai ganhar inflação mais uma taxa para chegar no valor X lá na frente. Então, quem acompanha, né, essa volatilidade na precificação do seu papel, só tem que se atentar àquilo se ele quiser vender o papel. Se ele não quiser vender o papel, esquece. Pensa assim, eu tenho uma rentabilidade de 10%, eu apliquei R$1.000, vou ter 10% durante 30 anos e acabou. Não vai acontecer nada. Agora, se você precisar vender antes, aí sim você tem que se preocupar, porque realmente você pode ter uma perda grande ou um ganho grande, né? Vai depender. Boa. Então vamos lá, né? Vamos entrar mais adentro nesse tema, porque é um tema bastante robusto para a gente compreender e fazer com que o nosso ouvinte também compreenda 100%. Falando sobre cobertura de juros, o que influencia, né? Legal. Então, eu acho que, né, partindo aqui de um conceito que a gente sabe, assim, poxa, beleza, eu comprei uma debênture, ou eu comprei uma LF, né? Eu comprei um CRI, um CRA, eu comprei algum produto que está dentro do universo de renda fixa.
Mas agora eu descobri que isso não é tão fixo quanto eu pensava, né? Se eu precisar vender, né, eu vou olhar lá, minha carteira de investimento vai ter oscilação, eu vou ficar assustado, né? Então, uma vez que essas taxas elas têm volatilidade, né? Por que elas têm essa volatilidade, né? O que causa a mudança nos preços desses papéis que estão dentro do universo de renda fixa? É a curva de juros, como você mencionou agora, tá? Agora é o seguinte, beleza, mas o que é a curva de juros, né? O que faz com que essa curva de juros mude, né? Então, só falar um pouquinho sobre curva de juros é o seguinte, os títulos públicos, eles têm vencimentos em diferentes datas, né? Esses títulos públicos, ou seja, eu tenho um título público pré-fixado que vence daqui 1 ano, 2, 30, 20 anos, né? Assim. E cada vencimento desse vai construir uma curva, né? Com diferentes preços, né? Essa é a curva futura, é a expectativa de quanto vai estar lá na frente, quanto vai render o papel nesse prazo, em diferentes vértices ou diferentes vencimentos, né? Então, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Essa é a curva de juros, né? Então, vamos supor assim, a curva de juros, ela deriva, né? Ela vem, né, da precificação dos títulos públicos, ou seja, da dívida, né, de quanto o governo, o preço da dívida do governo, todo dia muda, né? Se o governo emite uma dívida hoje, um título hoje vai ser um preço, amanhã pode ser outro, então todo dia isso vai oscilando. Isso é a curva de juros, isso vai mexendo conforme diferentes acontecimentos. O que faz com que essa curva de juros mude, né? Praticamente, o que mais tem impacto na curva de juros ou na precificação dos títulos públicos é inflação e cenário fiscal. A inflação e cenário fiscal. Por quê? Porque a inflação, né, o governo, como que o Banco Central combate a inflação? Né? Subindo ou descendo taxa de juros. Né? Então, se a expectativa da inflação ela aumenta para o futuro, significa que o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros. Né? E se ele vai ter que aumentar a taxa de juros no futuro, né, isso, consequentemente, vai aumentar a rentabilidade dos títulos públicos que vencem lá na frente. Tá? E o cenário fiscal é muito por conta de como é que o governo, como é que está a saúde financeira do governo, né? Porque quem empresta dinheiro para o governo está se tornando sócio do governo, vamos dizer assim, né? É igual uma empresa, né? Quem está emprestando dinheiro para uma empresa, você está investindo naquela empresa, né? E acreditando que aquela empresa vai te retornar. O risco do calote sempre presente. O risco do calote, né? Então, se o risco do calote é alto, você vai querer mais rentabilidade. Se o risco do calote é menor, você aceita ter uma rentabilidade menor, né? Então, o cenário, quando a gente fala cenário fiscal, né? Todo mundo fala, o cenário fiscal, né? A gente escuta muito, mas o cenário fiscal é o seguinte, como está a saúde financeira daquela empresa, no caso daquele governo, né? Como está a saúde financeira do Brasil, né? O Brasil, ele gasta mais do que arrecada, né? O Brasil está muito endividado, né? Então a gente tem que olhar o país como se fosse uma empresa, assim, nesse quesito, né? Então pensa numa empresa. Essa empresa, ela está muito endividada, né? Pô, será que ela tem muita dívida e eu tenho chance de não receber esse valor, né? Será que ela está gastando mais do que ela arrecada? Ela está investindo muito, né? Então tudo isso faz com que a precificação dos títulos públicos, né, ela sofra alteração dia a dia, né? Dia a dia. Que é importante, né, Pedro? Porque em dezembro, quando o Copom ali solta a última ata, o resultado da última taxa Selic do ano, né, quando fica em 13,75, ele mantém esse cenário contracionista, você sempre solta os vídeos explicando o que aconteceu ali, por que está precificando daquela forma a taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil. E também quando você menciona, né, quanto mais o governo tende a gastar, mais eu vou exigir dele um prêmio porque o risco está aumentando. Exatamente. Então, o governo já bem que mencionou dessa forma, assim, é legal, porque toda vez que sai uma ata ou sai um resultado, você vem explicando no nosso canal do YouTube, o Pedro ele vem explicando o que está acontecendo, qual que é a vantagem, qual que é a motivação da Selic estar daquela forma, né? Exatamente. Então, assim, uma vez que você sabe que os teus investimentos eles estão atrelados à
a curva de juros, né? Eles são impactados pela curva de juros, e a curva de juros é impactada pelo cenário econômico, né? Então, esse acompanhamento é muito bacana. Então, toda vez que tem uma reunião do Comitê de Política Monetária do Brasil, é uma reunião onde eles decidem se, entre outras coisas, a principal é se eles vão manter a taxa de juros básica, a Selic, ou eles vão subir a taxa de juros básica, a Selic, né? E por que eles sobem e descem a taxa de juros? Muito para combater a inflação, né? Então, esse é o grande drive ali, esse é a grande vertente ali que vai fazer com que o Banco Central decida, né, o que é melhor, né, para a economia naquele momento. E daí você comentou algo interessante, né? O endividamento público, ele afeta muito a decisão do governo. Então, primeiro é a inflação, né? O que afeta a inflação? O câmbio afeta a inflação, né? Então, assim, se a gente tiver um câmbio que começa a subir demais, né? Muito dos custos da economia são dolarizados, né? O combustível, principalmente, a gente viu isso, né? E outros produtos que afetam o dia a dia da população são muito dolarizados. Então, se você tem um aumento relevante na taxa de câmbio, isso tende a afetar a inflação. E daí você já tem uma expectativa maior de inflação, né? Isso tende a afetar a taxa de juros. A taxa de juros pode começar a ter que subir, por exemplo, né? Se a taxa de câmbio subir muito. Se o câmbio vai para 6, por exemplo, é difícil, né? Vai afetar muito a inflação e o Banco Central vai ter que apertar os juros. Nesse caso que seriam as políticas de câmbio, né? Cambiais, assim? Hoje no Brasil o câmbio é flutuante, né? Então você não tem um controle do câmbio, né? Você não controla ele artificialmente, né? O câmbio está ali, ele tem o preço livre. O que o Banco Central às vezes faz é realmente dar subsídios ali no dia a dia para não ter alguém querendo comprar muito dólar e não ter ninguém para vender. Oferta e demanda, né? Isso, então daí o Banco Central entra fazendo leilão, vendendo dólar ou comprando dólar, porque vamos supor assim, se alguém quer comprar muito dólar hoje e não tem ninguém para vender, né, o cara que quer comprar dólar vai pagar muito caro, porque os poucos que estão vendendo dólar vão querer um preço absurdo. É o que acontece, né, no cenário da economia da Argentina, né? Exatamente, né? Então, como que o Banco Central, ele não é uma intervenção, como que ele ajuda ali o mercado para o preço do dólar não disparar porque tem alguém querendo comprar muito hoje, não tem ninguém para vender e quem quer vender muito caro, né? Então, daí o Banco Central entra vendendo dólar e daí o preço vai saindo no valor justo, né? Porque o Banco Central, ele não fala assim, quero vender a tal taxa. Não, ele vai vender na taxa média ali de mercado e daí você tem um câmbio que flutua, mas ele não tem disparidades muito fortes, tá? Então o câmbio, né? Então o câmbio é algo que afeta a inflação, voltando aqui, né? Outra coisa que afeta a inflação é subsídios do governo, né? Então se o governo entendo assim, subsídio no sentido do governo injetar dinheiro na economia. Vamos supor assim, quando o governo ele libera o saque do FGTS, muito desse dinheiro do FGTS que as pessoas sacam, ele vai para consumo, né? E isso aumenta a demanda, né? E daí você acaba gerando um pouco de inflação, tá? Quando o governo dá outros tipos de subsídios, né? Esse dinheiro que vai para a mão da população, ele vai para consumo, né? Normalmente, né? Se você fomenta mais empréstimos, né? Se você diminui a taxa de empréstimos, né? A taxa de juros, né? Ou se os bancos reduzem muito a taxa de juros, normalmente esse dinheiro que é emprestado para a população, falando em pessoa física mesmo, isso gera inflação, porque é um dinheiro que normalmente ele usa ali para o consumo. E é saudável para a economia também ter um pouco de efeito da inflação, não é? Sim. Não, a inflação, ela só entrando nesse tema da inflação, a inflação, ela é saudável desde que ela esteja dentro
é de um patamar aceitável. Que patamar aceitável é a meta de inflação. Desde 98, quando a gente instituiu a meta da inflação, exatamente. Isso muito claro, né? Então, o tripé econômico, o que é ele? A gente já tá falando dele aqui, né? Mas é o câmbio flutuante, que a gente acabou de explicar. A meta de inflação, então a inflação ela é saltável quando ela está dentro de uma meta. Hoje a meta gira em torno de 3,5%, né? O centro da meta. Então, uma inflação de 3,5% é uma inflação muito saudável no Brasil. Porque se você tem deflação, se você tem inflação negativa, né, ela é até ruim para a economia, né, por diferentes motivos, mas a gente pode até fazer um parênteses aqui rapidamente. Se a inflação é negativa, tá, muitas empresas podem demitir hoje para contratar mais barato amanhã, né? Por quê? Porque os salários estão sendo reajustados para baixo, né? Então, você pode ter esse efeito. Esse é um dos efeitos de deflação, né? Se você tem deflação, quer dizer que assim, a remuneração do trabalhador, ele vai ganhar menos ao longo do tempo, né? Porque a inflação, o poder de compra dele aumenta. Então, os salários que estão sendo negociados ao longo do tempo vão diminuindo, porque o poder de compra aumenta, né? Então, uma empresa pode muito bem cortar um funcionário aqui hoje e recontratar ele amanhã mais barato, né? Então a deflação não é muito boa, né? O ideal é uma inflação bem controlada, tá? Só um parênteses aqui. Legal. E falando sobre política econômica, política monetária, Pedro, quais são os... Você já falou, então eu tenho a precificação do cupom em relação ao Selic, quais outros meios também, injetando dinheiro e dando benefício, né? Custodiando esses benefícios à população, e existe algum outro meio para que o Banco Central ele consiga fazer essa intermediação e consiga controlar a economia? Quais são esses meios? Então, para responder a tua pergunta, só voltando ali no tripé econômico, né? Câmbio flutuante, inflação, meta de inflação e responsabilidade fiscal, né? Esse é o mais importante. O Banco Central, quando a inflação vai a 10, como foi agora recentemente, o Banco Central ele tem poucas alternativas na mão dele, né? O Banco Central sozinho, ele não consegue derrotar a inflação, né? É difícil. O Banco Central ele tem uma ferramenta principal, entre outras, que é a taxa de juros, onde ele vai para um patamar restritivo de taxa de juros. O que é um patamar restritivo, falando bem simplesmente assim? Ele coloca a taxa de juros tão alta que ela desacelera a economia, ela desincentiva, né, os investimentos, ela desincentiva os empréstimos, né, os empréstimos ficam mais caros, as pessoas emprestam menos, uma empresa, para uma empresa investir, ela pegar dinheiro emprestado, está mais caro, então ela espera, ela não investe agora, né, então você restringe a economia, né. E quando você restringe a economia, você acaba fazendo com que a inflação comece a voltar. Você desincentiva o consumo, né? Então, por quê? Porque os preços estão mais caros. Pensa uma empresa que tem uma dívida de Selic mais 3, né? Com a Selic a 2, ela tem uma despesa financeira de 5% ao ano. Com a Selic a 14, ela tem uma despesa financeira de 17% ao ano, né? Isso faz com que ela tenha que aumentar preço, né? Como é que ela vai sobreviver, né? Aí com mais 10, 12% ao ano de despesa, ela aumenta preço. E daí, aumentando o preço, inibe o consumo. E isso é importante, acho que fazer um reflexo aqui no episódio do Dedini, ele fixa muito bem nisso quando a gente está olhando para empresas relacionadas ao margem de dividendos, que é o fundo da 41 lá que ele explica. Então é importante também para o ouvinte, quando quiser acompanhar esse episódio também é legal, né? Caso não tenha acompanhado, porque ele fala que empresas que têm uma capacidade maior de repassar esse preço, esse custo para o mercado, ele vai ter um entendimento melhor, um andamento melhor em relação às suas finanças. Empresa que ele não tem esse diferencial competitivo, ou seja, que ele não consegue repassar, acaba sofrendo porque espreme a margem, né? A margem de lucro da empresa espreme. Não, hoje em dia, quantas empresas dão 10% de lucro líquido? Quantas? É dificílimo você conseguir 10% de lucro líquido. É muito difícil. Uma empresa que dava lucro líquido de 10% quando a Selic estava 2, agora a Selic é 14, né, comeu o lucro líquido da empresa. Por isso que as empresas demitem, por isso que as empresas sobem preço, elas reduzem investimento, porque você tem que enxugar.
e você multiplica isso por todas as empresas, você acaba tendo efeito na economia gigantesco que faz com que a inflação volte. Mas ela volta de um jeito bruto, né? Você volta de um jeito que é dolorido, né? Para o crescimento do Brasil, né? Você tira crescimento para controlar a inflação, né? Então, é exatamente isso. E muitas empresas não conseguem repassar. É difícil, né? Por quê? Porque você tem concorrência, né? Todo mundo está sofrendo, né? O consumo é inibido. Então, se ela repassa e não tem consumo, não adianta, né? O poder de compra da população ficou menor, né? Como é que a empresa simplesmente consegue aumentar preço, né? E continuar tendo o mesmo volume de vendas, né? É difícil. Então, é um cobertor curto. Você puxa de um lado, descobre do outro. Não tem segredo, né? É por isso que funciona, né? Mas funciona de um jeito dolorido para a economia, né? E num cenário bom como esse que você está descrevendo, que até a gente viveu exemplos nesses últimos tempos, assim, grandes, né? Tanto de taxa de juros caindo, quanto subindo agora e uma previsão longa, no mundo da renda fixa, né? Tipo, aonde que se criam daí, de certa forma, até oportunidades, né? Para uma carteira, né? O que acontece com esses produtos nesse momento, assim, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse cenário, isso é interessantíssimo, né? Porque quando você tem uma taxa de juros a 2%, quem que quer deixar o dinheiro, né? A gente tinha uma inflação, a inflação chegou ali, vamos supor que a média ali, quando estava a 2 os juros, a inflação estava a 6. Você tinha uma taxa real negativa. Quem quer deixar o seu dinheiro no banco, ou no rendimento de renda fixa, rendendo 2%? Não deixa, né? A pessoa fala, não, opa, é muito pouco. O que eu vou fazer para o meu dinheiro render mais, né? E daí ele vai para os outros mercados. A gente viu um boom de bolsa, né? Deixa de observar somente o risco de crédito e passa a ter na sua carteira risco de mercado, que é a volatilidade. Risco de mercado, exatamente. Então ele vai para renda variável. Sai de um produto conservador para um produto de maior risco. Mesmo sem compreender o quão arriscado é e o nível também relacionado ao próprio perfil de investidor. Então sempre tem que levar isso em consideração, né? Não adianta só pressupor que 2% não é o válido, mas quero mais, ok. Mas entenda que toda vez que você vai buscar um diferencial maior, você vai exigir um risco maior porque você quer um retorno maior. Exatamente. Então pensa assim, uma pessoa física, né? Pô, 2% não, o que ela vai fazer? Cara, não sei, eu vou abrir um negócio, né? Eu vou ir para renda variável, né? Eu vou comprar um terreno, né? Não sei, eu vou fazer qualquer coisa menos deixar o dinheiro parado no banco, né? Isso foi uma coisa meio inédita aqui no Brasil, né? A gente nunca teve taxa de juros tão baixa, né? E por que surgiu tanta fintech, né? Por que surgiu tanto... O dinheiro estava barato. Porque não tinham de pôr dinheiro. Então surgiram ideias de empresas, né? As fintechs, startups. Né? As startups, né? Surgiram ideias, startups, né? Tinha muito fundo, muito investidor com muito dinheiro que não queria e decidiram apostar, né? Por isso que deu esse boom, né? Então o juro baixo, ele alimenta muito o investimento, né? Se estoura o investimento. Só que por outro lado, renda fixa, ele fica de lado. Ninguém tá olhando por renda fixa, né? Então o pessoal quer investimentos em empresas, investimentos em bolsa, tudo isso aumenta muito quando o juros está baixo. Mas o Brasil ele sempre teve um perfil, o Brasil é um país rentista, nossa taxa de juros sempre foi alta. O que aconteceu foi ali um episódio. Um breve momento onde a gente saiu de 2019 para 2020 pensando que a economia estava estável e Covid veio aqui e colocou a gente de lado. A gente ficou americanizado ali, né? Na taxa de juros, né? Levamos para 2, teve esse boom de startup, teve boom de bolsa, tudo, mas agora voltamos à realidade do Brasil. O Brasil... 14 é muito alto, mas também 2 é muito baixo, foi muito baixo. Então, respondendo a tua pergunta, o que acontece quando dá esses choques é que o pessoal volta à renda fixa, né? Poxa, 14%, né? Que empresa hoje está dando lucro líquido de 14%? Que empresa paga dividendo de 14%? Aonde que você vai pôr o teu dinheiro? É o inverso do que aconteceu quando era 2. Sim. Né? Então, isso traz um boom de investimento por renda fixa de novo, né? E daí isso tira a atratividade de bolsa, né?
Enfim, tem ali, é um ciclo, né? E a gente está no ciclo aqui que o Brasil está mais acostumado, que é o ciclo de renda fixa. E a importância aqui também, em termos econômicos e também no dia a dia, é o quanto uma taxa de Selic não tão alta, mas também não tão precificada tão baixa como aconteceu, ou seja, ela é estável, mesmo que seja num cenário neutro, é importante porque também acontece um repasse de riqueza, porque quanto mais velho, mais você conseguir acumular em relação ao patrimônio, você vai conseguir investir em empresas, por exemplo, que conseguem repassar isso para o cliente, dando até mesmo um fomento para a economia, por exemplo. Nós jovens, a gente acaba acostumando comer mais pelo iFood. O iFood, ele começa a disponibilizar diversos cupons. A gente utiliza esse cupom, mas quem está investindo por trás, quem está financiando esse cupom, no final do dia é o dinheiro de quem está investindo no iFood. Então, Exatamente. Essa é a importância de ter um cenário neutro, um cenário mais estável em relação à taxa Selic, né, também. Exatamente. A taxa Selic, ideal, né, é difícil você fazer uma conta assim de, poxa, quanto seria a taxa de juros ideal, né? A gente chama de taxa de juros neutra, né? Você tem a taxa de juros neutra nominal, que é aquela que vai ser 10, 11, 12%, e tem a real, que é descontar a inflação, né? Pelas minhas contas aqui, usando uma metodologia que a gente usa ali na tesouraria para calcular a taxa de juros neutra, só um parênteses assim, a taxa de juros neutra para o Banco Central, ela é 4% real, né? Então, 4% com uma inflação de 3,5%, que é a meta, estamos falando de 7,5%. Esse seria o juro neutro, ou seja, a 7,5% para o Banco Central, a inflação, a economia, ela não sobreaquece nem desaquece, né? É a taxa de juros ideal para você manter a economia crescendo, né? Minimamente que ela tem que crescer, taxa de desemprego ok, pra você rodar a economia legal. Mas, assim, na minha visão é pouco 4%, né? Daí você tem no Focus, a gente não fala do relatório Focus, mas o Focus é uma pesquisa semanal feita com mais de 140 instituições financeiras, onde elas fazem ali as suas previsões para tudo. Câmbio, inflação, Selic, enfim. E por que o mercado olha muito Focus? Porque é a média que todo mundo tá achando. Pega todos os economistas de todos os bancos, de instituições, assets, enfim. Pô, o que é a mediana dessa galera ali, né? O relatório Focus, ele já diz que a taxa de juros neutra é 5. Ou seja, 5 com uma inflação controlada. Os juros ideal no Brasil seria 8,5. Né? Um juros legal, né? Então, hoje, assim, pelas contas que a gente acha que já estaria um pouco mais que 5, talvez 6, né? Então a gente está falando 6. Se a inflação para o ano que vem ela está em torno de 5%, vamos supor de 2023, a gente está falando aqui de uma taxa de juros neutra no Brasil de 11. Ou seja, né, 11 seria assim, o ideal para ano que vem, por exemplo, né? Acima disso ainda é uma taxa um pouco restritiva e abaixo disso é uma taxa expansionista, né? Então, o real ali, só abrindo parênteses, o juro real, ele tem ali o seu viés bem subjetivo, é uma discussão bem difícil, assim, você cravar qual que é o juro ideal no Brasil, né? 14 é muito, né? 8 é pouco, né? Depende muito, né? Depende muito. E daí, voltando no que a gente estava falando, depende do quê? Depende daqueles fatores que a gente falou, câmbio, inflação, né? Que é o tripé econômico, né? O câmbio flutuante, o método de inflação e responsabilidade fiscal, né? Depende de quanto que vai estar o câmbio está meio estável em 5,30, ok, não temos surpresa aí. Inflação, né? Vai depender de quanto vai ser a inflação no ano que vem, né? O governo vai injetar muito dinheiro na economia, isso gera inflação, né? O preço das commodities vai subir, continuar subindo lá fora, né? Se sobe, o preço da gasolina sobe. Se sobe o preço do petróleo, por exemplo, né? Falando aqui em português bem claro. Então, o preço do petróleo, se subir, sobe a gasolina, gera inflação. Se o preço do trigo sobe lá fora, né? Se o preço, enfim, de diversos alimentos sobe, gera inflação. Então, depende muito do cenário externo, isso daqui.
enfim, eu acho que esses dois pontos, né? Se o governo vai injetar muito dinheiro na economia, né, com subsídios, isso faz com que gere inflação. Se o preço das commodities suba, isso também faz com que gere inflação. Inclusive, esses são os dois cenários que o Banco Central, no último comunicado, colocou como risco de alta, né? Isso. E daí a gente tem responsabilidade fiscal, né? Ou seja, o governo vai estar mais endividado ou menos endividado no que vem, né? Por que isso é importante? Porque se ele tiver mais endividado, a percepção de risco do investidor que vai comprar um título público, ela sobe, né? E o preço sobe, né? Então, vai depender muito se o governo vai estar bastante endividado ou não ano que vem, né? Esse é um ponto bem relevante. Os produtos, mesmo de renda fixa, a gente está falando de produtos conservadores, você tem que ter essa sensibilidade de análise, né, do mercado, do estado do país. Sim, há algum tempo já nas nossas recomendações a gente já vem, mesmo um cenário de Selic tão alto assim, a gente já vem com um pós-fixado ao invés de um pré-fixado. Sim, em alguns investimentos a gente até considera uma ponta pré-fixada, mas ele vem diminuindo por conta justamente desse risco em relação às nossas recomendações, então isso é importante deixar bem claro, né? Mas aproveitando esse gancho, acho que até algo você mencionou dos produtos. Legal também conhecer produtos, Pedro. Quais são esses produtos que são disponíveis via renda fixa? Legal. E também um pouco dessa vertente em relação a quando eu devo escolher um pós-fixado, quando eu devo observar um pré-fixado, quando eu devo observar também um IPCA+, como você mencionou, um híbrido e assim por diante. E daí a gente pode trazer, mostrar pro nosso ouvinte as vantagens ao longo do tempo, assim, de você trabalhar com produtos mais previsíveis, de produtos mais conservadores, e como eles também podem trazer grandes retornos, né? Como você pode aproveitar isso. Exatamente. Então, assim, nesse cenário que a gente está hoje, a Selic é a 13,75, beirando 14, e a gente não sabe para onde ela vai, né? Tem muita oportunidade, né? Mas o que seria ali um mix de produto de renda fixa para uma pessoa ficar tranquila? Então, a gente já viu que são 3 tipos praticamente de rentabilidade na renda fixa, né? O pré-fixado. Qual o risco do pré-fixado? Vamos falar dos 3. Então, o pré-fixado, o pós-fixado, né? Onde ele vai acompanhar a taxa de juros, né? A flutuação, ele sempre vai acompanhar. E o IPCA+, o inflação mais, né? Ou seja, eu sempre vou garantir um ganho real, né? Então, se a inflação for para 10, eu vou receber 10 mais um pedacinho de pré-fixado. Se ela cair muito também, eu também vou receber menos. Mas, enfim, vou receber sempre um prêmio acima da inflação, sempre vou ter um ganho real. Então, vai variar muito do perfil do investidor, o que ele quer, né? Mas, falando aqui dos riscos, eu acho que é legal, né? Então, assim, o pré-fixado, né? Hoje está 14, né? Como que a curva de juros que a gente falou tanto, né? O que ela tá vendo para frente, né? A curva de juros, assim, praticamente ela tá falando que o juro vai ficar 3,75 ad eterno, né? Hoje tá assim precificado, né? Mas ela ainda coloca uma possibilidade, na verdade ela tá fazendo assim, ela tá falando assim, ó, hoje o juro tá 3,75, ano que vem ele vai para 14, 15 mais ou menos, depois ele vai voltar para 13,5 mais ou menos, né? E na média você fica em 3,75, né? Então, quando você olha a curva de juros de um ano, ela está 3,75. O que isso significa? Significa assim, ou vai ficar 3,75, ou vai subir e depois vai cair e a média vai ficar 3,75, ou vai cair e depois vai subir e a média vai ficar 3,75, né? Então, qual que é o risco do pré-fixado? Se você comprar um título hoje, ele está precificando praticamente 3,75. Se amanhã ou depois subir isso e você quiser vender esse papel, você vai ter uma marcação a mercado, que a gente comentou aqui já, negativa, né? Então o risco está muito aí, né? No que você quer fazer com esse investimento. Você quer aplicar hoje e ir até o final, né? Ou você quer comprar hoje e ter a possibilidade de vender, né, para fazer uma renda extra. Vai depender muito. Também outro risco do pré-fixado, então tem esse risco de subir, você tem a marcação mercado se você querer sair do papel antes. E o outro risco é o seguinte, eu vou comprar um título de 5 anos a 3,75 e a inflação começa a disparar. Então, 3,75, vamos supor que eu tenho uma inflação
voltando a 10% lá na frente, né? O ganho acaba com o ganho real. O ganho real vai ser 3,75, né? Pô, daí perdi o ganho de dinheiro. Na verdade, você não perdeu o dinheiro ali, mas você deixou de ganhar, né, um pouco de dinheiro se você tivesse comprado, nesse caso específico, um título de inflação mais um prêmio. Hoje, um título público de inflação, ele está gerando em torno de IPCA mais 6,40. Hoje está mais ou menos nessa faixa. Essa é a base. Então, o título público. As empresas privadas, os bancos vão pagar um pouco mais que isso, então, né? CDBs IPCA, né? Os outros produtos em casa IPCA. Os CDBs, né? As LFs, né? Os produtos, as debêntures, então empresas e bancos que estão emitindo dívidas, né, para os investidores aplicarem esse recurso, eles sempre vão emitir um pouquinho acima do que é o título público, que é o cenário básico. O título público é o risco soberano, que a gente fala, o risco zero, então é dali para cima. Então, se um título público está pagando inflação mais 6,40, se você for comprar uma dívida de uma empresa ou de um banco, você vai receber um pouco mais disso. Vamos supor inflação mais 7, né? Então, naquele cenário que eu acabei de falar, né, se a inflação for para 10, você iria ganhar 17%, né? E você ganhou 14%. Então, não é uma perda, mas assim, você deixou de ganhar. Então, vai depender muito do que você quer fazer com esse recurso, né? A gente sabe ali que para a previdência privada, por exemplo, né, é importante ter sempre um ganho real garantido. Então, quem está comprando um título assim de inflação, quem está pensando assim numa aposentadoria lá na frente, o IPCA mais é o melhor, né? E hoje os IPCAs mais, os títulos atrelados à inflação estão pagando ótimos prêmios, né? Inflação mais 6,40 no Tesouro Público. Se você for comprar um título de uma empresa, vai estar pagando inflação mais 7, inflação mais 8, né? Então tem um ganho real muito bacana. Então eu diria assim, hoje as taxas estão muito boas, né? Mas pode aumentar, né? Então, se você não quer correr risco, se você quer saber, se a taxa de juros subir, eu quero acompanhar. Então, você vai no pós-fixado. Você acha aí investimento a 120, 130, 150 do CDI de grandes empresas, grandes bancos com riscos legais? Pô, não tem assim risco, né? Não tem risco no seguinte sentido. Eu sempre vou acompanhar a taxa de juros. Então, se você não quer correr nenhum tipo de risco assim, de flutuação de taxa, você vai no pós-fixado, né? Se você quer ali ter uma oportunidade de vender esse título antes ou depois, você pode ir na taxa pré, mas sempre vai ter um risco alto ali, né? E daí pensando assim no longo prazo, pensando em quem quer usar esse dinheiro para aposentadoria, para uma previdência privada, o inflação mais é um título perfeito assim nesse momento também. Legal, boa, Pedro. Pedro, você falou do Boletim Focus ali, tudo que eu consigo acompanhar, mas aonde mais eu consigo acompanhar a previsão e para onde a tendência econômica vai? Legal, então, depois que a gente falou tudo isso aqui, né, é legal sempre o investidor poder acompanhar. Agora que ele já sabe, né, que os títulos deles, ele pode sofrer oscilação de preço através da curva de juros, né, que a curva de juros ela é impactada por cenário econômico, né, de projeção de inflação, né, projeção de câmbio. Onde que eu consigo achar esses indicadores para eu ver assim, pô, tá subindo a projeção de inflação, tá subindo a projeção de câmbio, né? O fiscal, né? Como é que tá o gasto público do governo, né? A gente acompanha muito nas notícias, né? Mas o Boletim Focus é o principal. Eu acho que abrange várias casas, várias instituições financeiras, e lá você pode ver projeção de PIB, de inflação, projeção de câmbio, né, projeção de Selic. Lá é muito bacana acompanhar. E toda segunda-feira sai um boletim novo, tá? Mas a gente tem a maioria das instituições financeiras, das AS, das gestoras, elas também divulgam seus relatórios internos. A gente tem nossa parceira 41 Investimentos, também tem um relatório super bacana, econômico, que vai ter lá os seus indicadores. A gente tem pesquisas que saem, por exemplo, Valor Econômico, tem um broadcast, né, que é do Estadão, que sempre divulga, assim, sempre faz pesquisa com algumas instituições financeiras, não tantas, mas ali
perto de 30, 40 instituições que também traz uma perspectiva de mercado. Os bancos, né, todos os sites de bancos, eles vão ter um espaço lá com a perspectiva econômica, né, então ali você pode sempre buscar informações, sempre nas instituições financeiras ou nesses jornais voltados à economia, Valor Econômico, né, o Estadão, Broadcast, né, ou enfim, ou no Boletim Focus, né, então dá para ficar bem informado, principalmente no Focus, semanalmente, como é que tá as expectativas futuras, tá? Não, excelente. Legal. Pedro, a gente tá meio que se caminhando já pro final, mas a gente tem que separar algumas perguntas aqui que são importantes. Lembrando, a gente tá gravando esse episódio no finalzinho de dezembro, mas desde janeiro, então desde o dia 2 de janeiro vai acontecer uma marcação mercado para produtos específicos em relação à renda fixa. Pedro, o que é a marcação mercado? A gente já falou sobre taxa, a gente já explicou exatamente isso, mas como o cliente ele vai observar isso via tela nas corretoras, e qual que é a diferença entre marcação mercado e marcação na curva? Legal. Então, assim, a marcação a mercado, ela vai ser quanto o seu papel vale hoje, né? Então, como a gente comentou, né? Se eu comprei um papel hoje que me rende 10% a um fundo, né? Enfim, uma cota de um fundo, né? Amanhã esse preço pode mudar e se eu quiser vender amanhã esse título, eu vou ter um preço diferente do que eu paguei. Então, vamos supor assim, eu comprei lá uma cota de um papel, né? Essa cota vale 1.000, né? Essa cota quer dizer o quê? Esse 1.000 vai render 10% ao ano e você vai ter um ganho futuro lá de X, né? Amanhã essa cota não vai ser 1.000, pode ser 990, né? Então você perdeu 1% ali, né? Dessa cota. Isso é a marcação a mercado. Mas se você levar esse título até o vencimento, você nunca vai perder dinheiro, né? Quando você entra num título de renda fixa, você sempre sabe quanto você vai ganhar no final. É isso que você tem que se basear, né? Agora, se você quiser sair antes do papel, né, a chamada marcação a mercado, ela vai ter um impacto na sua venda, né? Então, se eu quiser vender amanhã esse papel que valia 1.000, amanhã ele vende 990. Porque ele valia 1.000 rendendo 10, amanhã 990 rendendo 11. Mas vai chegar no mesmo valor futuro, né? Vai chegar lá, o valor futuro vai ser igual. Mas a marcação a mercado isso, assim, quanto vale esse papel que eu comprei no dia de hoje? Então, todo dia esse preço pode mudar. Pode ser que fique o mesmo preço, mas pode ser que mude, mas todo dia praticamente é uma nova precificação, né? A marcação na curva seria o seguinte, né? Se a pessoa não quer, assim, fala assim, cara, eu não quero vender esse título, mas eu quero acompanhar quanto que ele está rendendo dia a dia, né? Então eu comprei um título lá, aquele mesmo exemplo, comprei R$1.000, a 12% vai ser 1.120 daqui a um ano, né? Passado um mês, né? Esse R$1.000 que eu investi, ele vai virar 1.009, né? Por quê? Porque ele vai ter ali 0,95% de rendimento, né? Mas não significa que se eu vender ele, eu vou ganhar 1.009. Isso daqui é o seguinte, todo dia você vai tendo um pouquinho de juros até você chegar no 1.120 que é o valor futuro, tá? Mas isso é teórico, assim, é para você acompanhar a evolução do teu rendimento. Isso é a marcação na curva. Então, a marcação na curva do papel de 1.000 lá, ela vale 1.009 depois de um mês. Na marcação a mercado, que é o valor quando você quer sair, ela vale 993, por exemplo. Numa ponta você sempre vê positivo na curva e na outra você vê uma oscilação maior que a não. Você vai ver a oscilação. Então, assim, se você quiser vender, você vai perder. Mas aí você fala assim, então vai mudar a regra agora, né? A pessoa, antes ela estava vendo isso, essa evolução, ela estava vendo assim, ela tinha 1.000, ela viu 1.009, 1.018, né? Ela foi vendo evoluir essa aplicação dela, porque até chegar naquele valor futuro certo, né? Agora, se ela aplicou 1.000 e ontem ela viu 1.009, mudou a regra, ela tá vendo 990, ela fala, como assim? Eu perdi 1,5% do meu investimento, 2%? O que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte, você estava vendo uma telinha, né? Uma visão do teu investimento, agora você está vendo a outra visão. Essa aqui é a realidade se você for vender o título. Essa aqui é a realidade se você for ficar com o título até o final. Então, se a sua intenção é ficar com o título até o final,
não se preocupe com essa marcação a mercado, né? Porque ela não vai te afetar, né? Isso vai ser importante, porque é até mais para dar mais robustez e mais conhecimento para o investidor em si, né? Lembrando, a gente não vai ver isso em todos os papéis, CDBs, LCIs e LCLs estão isentos, então eles não entram com essa precificação no mercado. Você vai continuar vendo na tela ali, principalmente do aplicativo e assim por diante, ele marcado na curva. Investidores qualificados, né, aqueles investidores que têm mais de R$1 milhão de reais investidos em ativos financeiros, eles também vão poder optar por ter isso marcado a mercado ou ter isso na curva, né? Então ele vai ter essa opção. Escolher, né? Exatamente. Assim, vai depender muito da opção dele, né? Quem é legal optar para marcação a mercado para você ver como é que é a realidade. Eu acho que a marcação a mercado é a realidade mesmo. Se você quiser vender esse título, mas sempre sabendo que se você segurar até o final, nada muda, né? Mas eu acho que é algo interessante para o investidor acompanhar. Acho que é uma informação mais realista para ele, se de repente ele quiser vender esse título, ele não ter surpresas, né? Até vendo uma possibilidade, se a marcação do mercado dá um ganho bacana, ele tem a possibilidade de vender e colocar uma grana legal. Lucro, E ele não estaria sabendo se ele não optasse por essa informação, né? Então é legal para ver se você vai ter muito prejuízo, mas quando tem ganho, você pode ter uma oportunidade de fazer uma rentabilidade muito boa. Sim, é justamente isso que a Anbima veio trazer, né? Então essa autorregulamentação da Anbima, ela sempre visa até um cenário mais realista em relação ao investimento e principalmente que o cliente, né, o varejo, ele conheça mais sobre produtos financeiros e conheça mais sobre todas essas nuances, por assim dizer, né? Então isso é importante, vai ser legal. Eu acho que é interessante a gente já puxar aqui pro nosso PBcast, da biblioteca do PBcast. Legal. Então, tanto para os ouvintes ou para a gente mesmo, a gente queria uma dica, Pedro, assim, de pode ser um livro, uma série de vídeos, né? Ou até mesmo os vídeos que você tem postado. Já falou aqui para acompanhar, né? Então, vendo focos, mas para conteúdo em relação a tudo que você falou hoje, assim, o que você indicaria? Gente, tem 5 filmes, né? Acho que a galera... Eu gosto bastante de filme, né? Acho que eu também. Traz uma interatividade legal, um senso de realidade bacana quando você vê, né? Tem 5 filmes muito bacanas. Filme / documentário. Então tem um documentário muito legal que se chama Ascensão do Dinheiro. Ascensão do Dinheiro, uma história financeira do mundo. É um documentário lá de fora, americano, de 2008. Ele conta a história do dinheiro desde lá, quando começou a civilização e a evolução do dinheiro até agora. Para aprendizado, assim, é muito legal, sabe? Você vai conseguir entender muito legal, assim, os conceitos econômicos, tá? Uhum. Então é um documentário. Show de bola, assim, é muito bacana de assistir mesmo. Outro documentário, vindo pro Brasil daí, é um documentário chamado Economia Brasileira. A história contada por quem fez, de 2015. É muito legal. Se você quer entender sobre a economia brasileira, esse documentário é show de bola mesmo. Vale a pena assistir. Esses 2 são documentários bem didáticos, assim. Explicam tanto lá fora como foi a evolução da economia, né? Como esse da economia brasileira, aqui dentro, como é que foi a evolução. Uhum. E aqui dentro eles usam todos os economistas que passaram aí pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, foi muito legal. Eles contando as experiências, começa desde a descoberta do Brasil até 2015, que foi lançado em 2015, bem quando estourou a nossa crise aqui no Brasil. Então foi muito legal, assim, tá? Outro bacana é Real, o plano por trás da história. Esse é muito legal e esse é específico sobre o plano real, né? Então é muito legal. Esse é o filme longa, né? É um filme. Esse é um longa. Esse é um filme de 2017, então Real, o plano por trás da história. Muito legal. Os bastidores do plano real ali. Poxa, o plano real foi uma virada na história do Brasil econômico. Então, é legal ali, porque você vê ali como é que era. Uma coisa é você ler e ver que criaram o plano real. Outra coisa é você ver ali o que estava acontecendo na época. Muito bacana mesmo. Daí tem outros 2 filmes que são menos, assim, didáticos, mais contando uma história, que é o que lançou agora do Eike Batista. Uhum. É muito legal. Tá no Netflix, né? Tá, o Eike Batista, né? Tudo ou Nada. Eike, Tudo ou Nada. Muito legal também para ver, assim, né? Por trás ali dos bastidores dessas grandes
ascensões que surgem, né, de grandes empresários, bem bacana. E o mais famoso de todos, né, A Grande Aposta, né, The Big Short, de 2015, para você entender sobre a crise americana do subprime. Super didático, né, com um tom ali de humor também, mas tem uma didática incrível ali que é muito fácil de entender. Eu acho que quem acompanha o mercado financeiro, saber sobre o subprime, a crise de 2008, é imprescindível, e esse filme ele explica didaticamente, de um jeito bacana, assim, de entender, né? Poxa, nada técnico, bem tranquilo também. Então, se você assistir esses 5 filmes, você vai conseguir entender muito bem, né? Filmes, assim, séries com documentários com bastante bagagem didática, técnica, e daí filmes ali com fotos de flashes de alguns momentos aqui e lá fora. Legal, esse último também tem livro, né? Então, caso queira acompanhar, não assistir o filme ou queira acompanhar. A Ascensão do Dinheiro também é baseado num livro, né? Lá fora também é um livro também que foi feito um filme, um documentário, no caso. Legal. Não, fantástico. Bom, Pedro, a gente queria dar aqui o brinde do Paraná Banco. Opa, maravilha. Obrigado, presente. Pessoal. Um prazer aí. Pedro, em nome do Paraná Banco, a gente agradece a tua participação, agradece esse episódio. Queremos te ver mais vezes aqui também. Quem quiser acompanha o Pedro no YouTube, né? Então, no YouTube do Paraná Banco, toda vez que acontece uma nova reunião do cupom, o Pedro ele vem explicando um pouquinho do que está acontecendo, quais são os cenários políticos que envolvem ele, aquela decisão do cupom. Isso é importante. Além do YouTube, Pedro, onde mais a gente pode te encontrar? Bem, tem o meu LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Pedro Oliveira. Lá eu sempre escrevo algumas percepções sobre o mercado financeiro, então tenho publicado alguns textos lá, bacana também. Quem quiser me seguir pode me acompanhar pelo LinkedIn também. Não, muito bom. Muito obrigado. Valeu, Augusto. Obrigado, Pedro. Gente, Augusto, Leandro, obrigado, cara. Muito bacana estar aqui. Eu acho que essa iniciativa aqui do Paraná Banco Investimentos para trazer informação de qualidade para o investidor é imprescindível, né? Eu acho que vai agregar bastante todo mundo que está assistindo, tá? Beleza. Obrigado, Pedro. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.